Há 2 anos, um outro compasso do relógio começou a pedir passagem em minha vida. Me sentia como um hamster, correndo feito louco dentro de uma roda e me esforçando cada vez mais para não sair do mesmo lugar. Algo não fazia mais sentido para mim. Estava no auge da minha carreira profissional. Mas aos 45 anos, resolvi que era hora de dar um tempo. Tirei um período sabático. A melhor definição que encontrei para dizer que simplesmente precisava parar. Abrir espaço para algo novo nascer. Não fui cruzar os oceanos de veleiro, nem meditar na Índia ou no Tibete. Quem sabe um dia. Fui fazer outro tipo de viagem. Um mergulho interno. Terei mais tempo de me preocupar com tudo que eu me importei e agora sei, não era assim tão fundamental. Quando eu voltar a viver, vou até achar graça de mim. Não farei tanta questão de ter razão, vou aprender a deixar pra lá. Durante muito tempo vivi no único modelo que me venderam como sucesso. Nasça, cresça, estude, entre na universidade, arranje o melhor emprego, bata suas metas, mantenha-se sempre em forma. Você pode tudo. Não, não é bem assim. Nas minhas caminhadas, comecei a questionar o que de fato faz sentido na vida. O que é necessário, o que é supérfluo, o que realmente nos traz felicidade? Por que acelerar tanto a vida se a única certeza que temos é que ela um dia acaba? A pausa me ajudou a olhar a vida de uma forma diferente. E não é que em 2020 o mundo também parou? Um micro-organismo, invisível aos olhos, se espalhou pelo planeta provocando mortes por toda parte. Da noite para o dia, fronteiras foram fechadas, fábricas esvaziadas, a economia parou. O mundo desceu ao vestiário, tirou um período sabático. Recolhidos em nossas casas, fomos obrigados a redesenhar nossas vidas, conviver com o medo, a angústia, a incerteza. Tomamos consciência da morte, da nossa fragilidade. Como alguém que, por sorte, conseguiu se antecipar a um certo modelo de vida que talvez já estivesse em xeque, resolvi buscar respostas em diversas áreas do conhecimento. Será que não seria o caso pensar, nós não estamos vivendo muito velozmente?
Nós estamos num tempo de aprender a viver sem um monte de coisa e a gente está percebendo que elas não estão fazendo falta. A gente vai repensar as nossas reais necessidades e vamos aprender muito, começando a buscar o essencial. Tem uma frase do amigo meu que é: a vida é um meio para se curar, mas a gente vive a vida adoecendo, para se adoecer. Eu espero que nós, como humanidade, tenhamos um despertar da consciência. A gente tirou um ano sabático e eu acho que o mundo vai mudar muito. Se a vida acabar semana que vem, o que eu preciso mesmo? Aí você vê que você precisa de bem pouco. Nós somos assim meio arrogantes, porque a gente consegue construir máquinas e a internet, e bombas e remédios. A gente está acima das leis da natureza. Mas está aí esse vírusinho que está nos derrubando. Um vírus é algo que entra dentro do corpo humano e destrói tudo. E nós, individualmente, dentro do corpo da humanidade, nosso comportamento é muito melhor do que o de um vírus? O mar me ensinou muito isso. Eu vou te derrubar sempre que você achar que você é poderoso. A vida é um sopro. A vida escapa pelos seus dedos, assim, numa rapidez incrível. O que vai acontecer depois dessa crise vai ser o que nós quisermos fazer depois dessa crise. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu parei foi simplificar um pouco a vida. Por exemplo, eu comecei abrindo mão do carro, andando a pé, de metrô, de ônibus, de trem. Passei a ver a cidade mais próxima, né? Como se ela tivesse mais real, né? Eu também acabei mudando um pouquinho as questões financeiras, né? Eu reduzi os meus custos. Aliás, eu passei a me dar conta que tinha uma série de coisas que eu me impunha, de gastos que eu me impunha, que com o tempo eu fui percebendo não faziam o menor significado, né? É um pouco aquele velho ditado, né? A gente passa a vida inteira em busca do extraordinário, quando na verdade a vida está no ordinário, né? E o que é o ordinário? É o dia a dia, né? As coisas que nos dão significado, as nossas relações humanas, enfim, as coisas mais próximas, né? E eu acho que essa pandemia, muito tem se falado, né, sobre o que precisamos de fato para viver, né? O que é necessário, o que é supérfluo. Essa é uma questão importante, eu acho. Quando a gente fica obcecado na única métrica PIB, a gente cria aberrações de pessoas sacrificando a sua vida, seus relacionamentos, seus filhos, sua felicidade, sua saúde, sua espiritualidade, tudo que gostam para ir em busca dessa métrica. A gente está vendo o quanto há de falso nessa nossa estruturação de uma vida particular, individual, né? Nós continuamos um grupo que se depende de uma maneira absurda, né? E eu acho que tem aqui um repensar que a gente está chamando de econômico, mas não é econômico, ele é civilizatório. O vírus nos dá essa importância de ver que o centro do universo não é o ser humano. O antropocentrismo já era. Nós falamos de biocentrismo. Qual é o centro da vida? É a própria vida. E cada espécie quer sobreviver. O anseio futuro de um homem que quer realmente ser contemporâneo desse tempo é ter cada vez menos, quase nada, além daquilo que é necessário, e cada um sabe o que é necessário para a sua existência. Nós vamos, de fato, procurar o essencial. A gente precisa ter tantos cavalos no motor do carro,
A gente precisa consumir tantos quilowatts na maldita casa. A gente precisa ter uma desgraça de uma casa própria. Ninguém tem casa própria. A sua casa, seu lindo apartamentinho, eu lamento informar, não é seu. Você recompra a cada 40 anos. Para de pagar o condomínio e o IPTU do seu apartamento durante 6 anos para você ver de quem que ele é. O que a gente precisa ter? Moradia digna. A gente não precisa ter os carros. Nenhuma empresa de aviação é dona de aviões. Eles provêm mobilidade aérea. Então, assim, a gente vai repensar as nossas reais necessidades e eu acho que vamos aprender muito começando a buscar o essencial. Alguns que já têm uma tendência, assim, de desejar uma coisa mais humana, mais tranquila, mais curtida, vão atrás disso, ao natural, outros vão ser forçados. As empresas não estão e não vão mais mandar seus funcionários viajar o tempo inteiro, pelo mundo inteiro de avião, loucamente, se pode fazer aprendendo a fazer as coisas home office. Nós estamos em tempo de aprender a viver sem um monte de coisa e a gente está percebendo que elas não estão fazendo falta e que elas, inclusive, poluíam o nosso mundo. Então, para que tantos cavalos no meu carro num mundo que está querendo andar de bicicleta? E para que tanto carro na garagem se a gente está querendo um mundo sustentável? A gente não está querendo um mundo patrimonial. O patrimônio não diz mais. Por mais que a gente queira negar isso, é uma realidade muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano social, há muitos anos. A gente está sempre procurando um prazer numa conquista material. É muito fácil a gente procurar felicidade lá fora. O que dá mais sentido para a nossa vida são coisas aparentemente inúteis. Na minha lápide vai estar escrito: conseguiu render R$2.700.000 para a empresa em que trabalhou. Não é isso que vai significar a minha vida. Essa vivência cotidiana com os filhos, com o parceiro, com quem quer que seja, pode nos ajudar a recobrar um pouco essa noção de que essas coisas aparentemente inúteis do ponto de vista econômico são profundamente significativas do ponto de vista humano. Ler uma história com o filho, cozinhar junto com a esposa, assistir uma bobagem de uma série juntos, lado a lado, comer uma pipoca. A gente vai ter que aprender a viver numa economia que decresce de movimentação, mas que cresce de saúde, de felicidade. Tem uma frase do amigo meu que é: a vida é um meio para se curar. Mas a gente vive a vida adoecendo, para se adoecer. Eu acho que houve esse fetiche, né, com tudo, que a gente vai se deixando levar, a gente vai tendo símbolos cada vez mais vazios, que não tem alma dentro, é só a dimensão mesmo puramente material das coisas. E quando eu falo de alma, de dimensão espiritual, não estou falando nada religioso, eu estou falando da dimensão da vida. Quando a gente passa a entender um pouco essa questão do que a gente precisa de fato para viver, acho que abre caminho para uma outra questão importante e transformadora, ao meu ver, que é a finitude. A gente entender que o amanhã pode não existir, nos faz valorizar um pouco o hoje, né? Nos faz valorizar um pouco a vida, de alguma maneira. Noi sociologi abbiamo sempre indicato i difetti della globalizzazione, i pericoli della globalizzazione. Noi sociologi abbiamo sempre denunziato la bruttezza delle periferie urbane, abbiamo sempre denunziato lo sfruttamento dei ricchi contro i poveri, abbiamo sempre denunziato la concorrenza eccessiva tra le aziende, abbiamo sempre denunziato la manipolazione dei media, abbiamo sempre denunziato le disuguaglianze e le marginalità. Eu me lembro assim que no auge da minha vida executiva, quando as horas eram comprimidas, né, em tarefas estratégicas, desenhar projetos, almoços, enfim, reuniões, pouco tempo me sobrava, né? Na verdade, eu sentia uma relação, é como se eu estivesse um pouco distante de mim. E quando eu parei,
eu fui obrigado a fazer um mergulho interno, né? Sabe, mexer naqueles quartinhos que a gente vai enxotando tudo ali, e deparei um pouco com a nossa imprevisibilidade de alguma maneira, né? Porque quando a gente vai ao encontro do que a gente é de fato, as coisas se tornam mais reais. E nesse momento de pandemia, né, quando a morte bateu na nossa porta, né, eu acho que a gente ganhou uma oportunidade de olhar a vida por uma outra perspectiva. E eu acho que entender a finitude pode ser algo transformador. Marco Aurélio, imperador filósofo estoico, ele dizia que uma das coisas importantes para a reflexão é exatamente tomar a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria fazendo isso agora? Parece que as pessoas só vão tomar essa consciência pela proximidade da morte quando ela não bate na casa do vizinho, quando bate na sua porta. Falar sobre a morte, conversar sobre isso de uma maneira comprometida, sem tirar sarro e nem ficar amedrontado com isso, se você respeitar essa realidade que vai acontecer com você, é como se você entrasse num acelerador de felicidade, assim. Você se torna uma pessoa realizada com muito menos necessidades que a gente vai criando ao longo da nossa vida, achando que a gente precisa. E aí, quando você dá um checkmate, assim, tá, mas se a vida acabar semana que vem, o que eu preciso mesmo? Aí você vê que você precisa de bem pouco. Quando você se dá conta disso, você revigora a essência da sua vida. Você olha para aquilo e fala, isso faz sentido. Quando você tem essa noção da finitude, você muda a tua escala de valores. Eu não quero mais ter bens. Eu quero ter o benefício de uma vida divertida, eu quero poder contar histórias legais. Que adianta eu ser dono de meia dúzia de bancos? Eu me considero hoje mais rico do que o dono do banco onde eu tenho conta. O que nos faz humanos é a consciência de que a gente vai morrer, né? Essa consciência da morte, ela gerou tudo que construiu a nossa civilização, né? Se você pensar que a filosofia, as religiões, todas essas ideias são construídas em cima do medo que a gente tem de morrer. Nós temos medo de morrer, nós temos um tempo finito, e a isso nos veio a pergunta, mas e o que nós vamos fazer então com esse tempo? Essa chance de você conversar sobre isso vai desfazer essa grande mentira de que nós somos super poderosos, de que a gente dá conta de tudo, que o dinheiro é tudo, né? Então, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se o vírus te pegar e ir para um caminho dentro do seu corpo que acabe com o seu pulmão, não tem dinheiro no mundo que te salve. Pode ter toda a infraestrutura. Você vê nos grandes hospitais, ainda tem gente que morre. Muita gente morre. Quando você para pensar, às vezes, como é que a gente consegue acordar, viver relativamente feliz, ter alegrias durante o dia, sabendo que você vai morrer e todo mundo que você gosta vai morrer? A ideia da morte é muito assustadora e paralisadora. Essa percepção da nossa finitude, se por um lado ela pode ser opressiva, por outro lado ela pode ser profundamente libertadora. Nos faz abrir mão daquilo que não é essencial. Nós nos apegamos a coisas, às vezes, que não são tão importantes, né? De consumir, da nossa aparência. Né? Será que, em suma, e eu digo quase do ponto de vista religioso, será que não podemos ser mais humildes? Será que não devemos pensar mais no outro? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos ser como se fossem velas. Nós não podemos ser âncora de um barco, nós temos que ser a vela, que o vento passe e faz a gente ir. Nossos medos, nossas lembranças boas, nossa alegria também. Começamos a nos salvar, aliás, quando conseguimos comentar alguma memória engraçada e rir, ao menos sorrir. Porém, a morte nos deixa uma dádiva.
vontade de sermos melhores, de cuidar mais dos outros ou de nós mesmos. No fim, tudo estará apaziguado. Haverá um fechar de pálpebras, um esquecimento. Não haverá mais começo, nem fim, nem pensamento, porque será supérfluo. Tudo será intuição e não haverá mais palavras. Se a gente olhar para a nossa finitude de alguma maneira nos liberta, eu acho que compreender o tempo pode ser um passaporte para uma vida mais cheia de significados, mais livre, eu diria. Eu acho que o meu sabático, de alguma maneira, me ajudou a reorganizar as ideias, sabe? Achar um fio condutor da vida. Muitas vezes a gente acha que não fazer nada é ruim. Mas não fazer nada, muitas vezes, é fazer muitas coisas. É no vazio que as coisas se constroem, que as coisas surgem. É interessante isso. Pena que a gente está preenchendo nossos tempos, né, a nossa vida, com cada vez mais atividades, compartimentando cada vez mais. E a gente perde essa chance de trazer um pouco esse vazio, que não é um vazio sem significado. Ele nos preenche. Eu acho que a primeira coisa é entender essa relação complicada que a gente estabeleceu com o tempo. Nós vivemos numa sociedade que nos vicia na pressa. A gente não tem pausas mais, nem nos momentos de lazer, nem nos possíveis momentos de descanso. Sabe o botão de um controle remoto de um equipamento de TV? Tem avança, recua, play, stop e pausa. Né? Então, imagine que a vida tem esses botões e você só usar um, você está empobrecendo seu repertório de possibilidades. A gente tirou um ano sabático e eu acho que o mundo vai mudar muito. É uma vacina esse vírus. Ele é uma vacina contra algo muito maior que vem vindo por aí se a gente não mudar a nossa atitude. Tem gente que não desfruta, tem gente que não saboreia a vida, porque está sempre produzindo, está sempre correndo, está sempre empreendendo, está sempre querendo ser produtivo. Mas que horas você sabe? Que momento você saboreia o fruto que você plantou e colheu? A pausa é o sabático, o período sabático, ele é muito, muito, muito importante por várias razões. Uma delas é para a gente desfrutar. Questo virus ci sta insegnando che il lavoro è importante, ma non è tutto nella vita, perché il lavoro è un settimo della nostra vita e non deve avere la precedenza. La prima precedenza la deve avere la salute, poi la democrazia, e solo in terzo luogo viene il lavoro e la ricchezza, perché è meglio essere poveri ma vivi che ricchi ma morti, ovviamente. Uma outra coisa que o sábado ensina pra gente, a pausa ensina pra gente, é o nosso limite. O sábado é uma forma de Deus falar pra gente assim, ó, para de trabalhar e você vai ver que o mundo vai continuar sem o seu trabalho. Esse é um momento para a gente sair um pouco da correria do dia a dia, provocar um pouco de vida interior, mergulhar dentro de nós mesmos e perguntar o que eu quero da vida, onde eu quero chegar com tudo isso. E tem sentido chegar lá na frente sozinho? Antigamente você ia para um médico, um dentista, chegava ali, ele atrasava a consulta, você olhava, tinha uma revista de 2 anos atrás, você abandonava aquela revista e ficava ali pensando na vida. Que horas que a gente faz isso hoje? Com a chegada da tecnologia, dos smartphones e de tudo, acabou o pensar na vida. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar a estranheza desse tempo e, ao mesmo tempo, aprender com essa pausa, que lá na frente a gente vai ter que criar pausas na vida, porque uma vida sem pausas adoece.
eu preciso me escutar. Esse escuta só se dá na pausa. Esse é o momento em que a gente escuta partes do eu que não vão se manifestar no play, no stop, nem no vai para frente, nem vai para trás. Esse ponto de inflexão na vida que faz finalmente a gente voltar por trilho ou pela primeira vez andar pelos trilhos de uma escolha lúcida da vida. Esse silêncio interno incomoda, mas para despertar da Matrix é preciso esse silêncio, é preciso esse deserto, esse ato. As pessoas precisam dar tempo ao tempo. Vamos mudar um pouco o nosso ritmo. O tempo não é dinheiro, o tempo faz parte da nossa vida. E perder tempo, às vezes, é ganhar a vida. É preciso ter paciência para esperar a onda. Por mais que eu tenha que premeditar uma ação em algum esporte, no surf você pode ficar horas dentro d'água e não pegar uma onda, ou um dia inteiro você não pega uma onda. Então você imagina a paciência que você tem que ter sendo surfista, né? E o mar me ensinou muito isso. Seja flexível, a sua força não vai me vencer. Eu vou te derrubar sempre que você achar que você é poderoso. Aos poucos, eu fui entendendo, né, que essas lições que essa relação me trouxe, que são lições importantíssimas, né? Resiliência, cair e levantar, porque não importa o quanto bom você seja dentro do mar, você vai cair muito. Você precisa estar preparado para voltar a se reerguer de uma forma positiva. Acho que quando a gente passa a entender melhor o tempo, a gente passa a entender também que não adianta gastá-lo com coisas que não fazem sentido. Eu acho que não tem nada mais libertador do que a gente ir ao encontro do que nós somos de fato, né? O que nos faz sentido. Acho que essa é uma questão muito importante. E de alguma maneira tem um pouco a ver com uma palavra que está muito na moda de uns tempos para cá, tem se falado muito, que é propósito, né? O que faz sentido para você? Propósito é um pouco isso, o que faz sentido para você. Agora, acontece que a gente passa boa parte da nossa vida vivendo talvez uma vida que não é nossa. Às vezes a gente passa a viver o sonho dos outros e não viver os nossos sonhos. E é importante a gente viver os nossos sonhos, né? Aquilo que nos dá significado, que nos torna humano, que tem sentido para a gente. Acho que isso é um pouco o propósito. A maior de todas as inteligências é a identidade. E as pessoas não têm uma identidade construída, não sabem quem elas são, não sabem aonde querem chegar. Inteligência vem de intellegere, escolher dentre. Ou seja, escolher dentre 10 opções que te dão, qual é a que mais coincide com os teus princípios humanos, os teus valores humanos. Ou seja, a verdadeira inteligência é discernimento. Tem muita gente que tem a sensação que eu falo que é a sensação de estar no filme errado. Você para e fala, meu Deus, esse enredo não é meu. Não é meu. Né? O que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou fazendo nesse casamento? O que eu estou fazendo nessa cidade? O ser humano nasce original e morre plágio. Porque quando você copia o outro, a cópia é sempre um produto inferior.
É melhor a gente ser menor, do nosso tamanho, do nosso jeito, do que querer ampliar essa imagem para copiar. O normal é normas. Então, se parar para pensar, a lâmpada é normal, a luz é natural. Então, eu acho que é a hora da gente observar tudo que é normal, e normal é tudo que foi construído nos últimos séculos. A luz existe há 200 trilhões de anos. A lâmpada existe há 200 anos. Eu estou dizendo para a gente tirar a lâmpada, estou dizendo para a gente observar o que é essência, o que é natural e o que é só barulho e camadas colocadas por cima. E agora, essa pausa, eu acho que ela é pedagógica, eu acho que ela nos ensina a ter mais senso crítico com tudo isso. E pensar isso, inclusive, será que eu quero ter uma vida parecida com a dos outros? Será que eu não vou ter mais paz de espírito, sendo do meu tamanho, no meu formato? Tem metas que a vida coloca para você e muitas vezes não tem sentido. Quando a sociedade diz para você que você só vai ser feliz se for bonito, bonita, rico, famoso, poderoso, ele não está te colocando uma meta para te fazer feliz, ele está te colocando uma meta inatingível para te fazer incompetente e infeliz. O verdadeiro alpinista dessa vida não é aquele que chega realmente no cume da montanha, mas é aquele que mais intensamente sente as emoções durante uma escalada. Ou seja, se eu estou ali de corpo e alma, eu gosto daquilo que eu estou fazendo, e isso vai me dar satisfação. Então você tem que ter satisfação naquilo que você está fazendo, senão a vida não passa a não fazer sentido. A gente tem que tentar aproveitar o que dá para a gente ser feliz ou continuar buscando a felicidade ao longo de um processo trágico como esse. Meu propósito é ser feliz, é buscar fazer o bem e me divertir nesse processo todo que é a vida. A gente não tem medo só de morrer. A gente tem medo de ficar duro, primeiro. Porque ficar duro é escassez. Escassez é você não ter o que comer, onde morar. Depois, a vergonha de você não ter sido competente para evitar isso. Depois, o medo de não ser amado por ter falhado. Então, você está de cara com os seus maiores medos, que é o medo de não pertencer e o medo de não ser amado. Esses são medos maiores que a morte, porque tem gente que se mata por não ter amor nem pertencimento. Eu tenho a sensação de que eu fui o porquinho que construiu a casa de tijolo. Tu só investiu em segurança financeira, tu quebrou no mental, tu quebrou no emocional, tu comeu mais do que devia, tu perdeu a fome, mas tu tá com dinheiro, mas tu quebrou do outro lado. Então, veio o lobo mau, sobrou e a casinha foi. Se você investiu em segurança financeira e alimentação e vida saudável, mas não investiu em educação mental e emocional, você construiu a casinha de madeira. O lobo mau sobra uma vez, não cai. Sobra, não cai. Insiste a terceira e é que cai. E o cara que nesse período investiu em educação financeira, alimentação e vida saudável e educação mental e emocional, é o porquinho que construiu a casinha de tijolo. Porque lá na frente, quando a gente vê um cenário de terra arrasada, que vai ser aquela hora que a gente vai sair pra rua procurar trabalho e não tem trabalho, e aí o mundo vai precisar da gente inteiro. A vida é um sopro, a vida é um sopro, a vida escapa pelos seus dedos, assim, numa rapidez incrível, e cada segundo que passou não volta atrás. Então, se você perdeu esse teu momento agora, então não perca tempo da sua vida. Por mais que você tenha 10 anos, ou tenha 60 anos, ou tenha 80 anos. Acho que o propósito tem que estar numa sensação de que a vida está valendo a pena. E aí isso passa, do meu ponto de vista, né, pela noção de felicidade, né? E a noção de felicidade também ela não pode vir como algo que você está aguardando ansiosamente para acontecer. Ela tem que estar acontecendo no caminho. Gratidão se você está com a saúde, gratidão se você tem o que comer, gratidão se você ainda tem de onde tirar renda. Depois, sintoniza teu coração na frequência da compaixão, com as pessoas que estão passando por dificuldade, mas principalmente com você. Se caso você esteja passando por dificuldade, dessa vez, pelo menos dessa vez, a culpa não foi sua.
Uma das coisas que eu acho que o tempo me ajudou foi entender que a gente não tem controle sobre muitos dos acontecimentos que nos cercam, né? A única coisa que a gente tem controle é como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Isso está em nossas mãos. E esse momento que a gente está vivendo pode nos trazer muitos ensinamentos, né? A gente só precisa estar atento a esses sinais que a vida nos traz, né? E é interessante que nesses 3 meses, ouvindo pessoas de diversas áreas do conhecimento, eu aprendi muito, principalmente o fato que o mundo está sempre em transformação, ele sempre se transformou. E eu acho que nesse momento é sempre importante a gente seguir uma espécie de bússola do nosso tempo, deixar o tempo seguir. Acho que esse talvez seja um bom caminho. Eu não sei se eu sou otimista em relação ao que virá. Eu sou otimista em relação a essa chance que a gente está recebendo. Ela é impregnada de sofrimento e de angústia. Ela é traumática. Nós estamos vivendo uma coisa dificílima. Não vamos falar que a gente está num portal que irá nos conduzir para um mundo iluminado como seres iluminados. Não. Nós vamos sair cheio de cicatrizes. Mas eu acho que as bordoadas que a vida nos dá, às vezes nos tornam melhores mesmo. É a história engraçada daquele galo que ele era ansioso porque ele achava que o sol nascia porque ele cantava. Até que um dia ele perdeu a hora e ele não cantou e o sol estava lá quando ele acordou. E ele descobriu que o sol não nasce porque ele canta. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade diante da vida, sabe? O homem vai criando essa falsa ilusão de que ele domina o mundo, de que é possível a gente criar uma sociedade segura, uma sociedade ilusoriamente produtiva e tal. Só que a gente vê como ela é frágil e como, no fundo, nós somos, assim, indivíduos numa luta obcecada pela sobrevivência. O tempo todo, a história do ser humano é essa. É só quando a pessoa fica infectada e que ela começa a falar, nossa, a vida é por um fio. Viva cada dia. A morte é garantida, isso nós sabemos, é garantida. Então não tem pressa de chegar lá e nem pavor. E nem vá, não quero. Vai acontecer, um dia vai. Mas enquanto não chega, aprecie a vida. E aprecie até a dificuldade, a crise, que dá possibilidade de novas descobertas. Então, essa grande arte do perdedor não é fazer uma ode à derrota, e sim a aceitação dela. Porque perder é a coisa mais certa nessa vida. Porque se tudo der certo, não vai perder nossos pais, cara. Olha só, isso é a vida dando certo. Se tudo der certo, a gente vai ver o colágeno acabar. Então, o grande treinamento, eu acho, desse momento é aguentar o amasso. Spero che riusciamo a imparare le tante cose che questo virus ci sta insegnando. Prima di tutto ci sta insegnando che noi esseri umani siamo stupidi quando lottiamo uno contro l'altro. In questo momento nel mondo ci sono una quarantina di guerre. È assurdo che ci siano delle guerre di uomini contro uomini, mentre tutti gli uomini insieme hanno dei nemici comuni. A gente vai vencer essa? Com certeza. Mas a ideia da gente se unificar enquanto espécie para poder coexistir nesse planeta com as outras formas de vida, para mim, é essencial. Se nós não começamos a perceber que, no fundo, por trás de tudo, existe o egoísmo e a principal filha dele, a primogênita dele, que é a ignorância, perceber que se nós não trabalhamos para minimizar essa grande epidemia, essa grande pandemia, que é o egoísmo e a ignorância, não estamos protegidos de nada. Que a gente consiga ser uma sociedade mais igual, menos superficial. Tem algumas coisas que realmente estão se revelando assim, absolutamente inúteis, né? Então, para que ficar insistindo e gastando tanto tempo, tanta energia com coisas que, no fundo, não querem dizer nada?
a gente tem uma oportunidade aqui agora. Existem 2 caminhos, né, que a gente pode percorrer nesse momento. Um deles é quando passar, esquece. Ah, era coisa ruim, esquece. O outro é a gente está aprendendo com o que está acontecendo, entendeu? A gente está entendendo a nossa fragilidade, não só em termos de seres humanos atacados por um vírus, mas do sistema econômico. Não devemos esperar que, se mantivermos as mesmas escolhas que estamos fazendo até aqui, que nós vamos ter uma sociedade diferente. Isso não vai acontecer por um passo de mágica, conforme eu penso. Do que a gente está sentindo falta? Nós estamos sentindo falta de pessoas. A pandemia trouxe para nós a saudade. Claro, a gente sente falta de fazer algumas coisas, mas no fundo a gente sente falta de pessoas, de encontrar os nossos amigos, a nossa família. É que esse tempo pandêmico seja um tempo de redescoberta de afetos. De que lado você vai estar nesse mundo que vem para aí? Você vai estar do lado de quem precisa de ajuda ou do lado de quem ajuda? Porque no mundo que vai chegar agora não tem lugar para quem atrapalha, não tem lugar para quem destrói. Porque acho que o grande recado dessa pandemia é: chega de destruir. De que forma o mundo vai voltar desse sabático forçado? Sinceramente, eu não sei. O que eu sei desse período, da importância da pausa, é de que mais do que nunca essa decisão está em nossas mãos. Depende muito das nossas reações diante de tudo isso. Agora, o fato é que eu espero que o mundo volte um pouco para esse segundo tempo, depois dessa pausa, de uma forma mais leve, com mais sentido. Eu gosto muito das analogias do futebol, né? Como se a bola pudesse rolar um pouquinho melhor no gramado, né? Voltar melhor depois desse intervalo. Quando eu voltar a viver, farei valer a espera de todo medo e da dor. Nascerá algum valor. Se duvidei, já não vou mais nem lembrar. Do véu da máscara eu vou me livrar. De verdade vai prevalecer e vou presenciar a imensa alegria de ver toda a gente vivendo seus sonhos descaradamente, como profecia que vem pra vingar e transformar a mediocridade de um tempo obscuro de um novo futuro, como melodia pra gente sambar.